peça desmoldada, ela normalmente ela tem esse acabamento mais fino, né, melhorzinho, porém às vezes acaba dando alguns tipos de bolha, alguns defeitos. O que a gente pode estar começando? Com uma lixa 150 para acertar algumas ondulações, tá lixando aqui, mostrando a prática. Depois eu explico todo um procedimento com outras alternativas, tá? Uma peça mais rústica. Então, para quem quer entender bastante, fica aí no finalzinho do vídeo que eu vou explicar muito melhor. Agora, no momento, vamos para a prática direto e vocês talvez já vão entendendo e depois eu explico mais com mais pontualidade todo o procedimento. Às vezes a sua peça fica com defeito na fibra de vidro, então você consegue manusear melhor, tá? A gente vai estar utilizando um primer aqui daqui a pouco, então vamos começar com a 150 para tirar os ondulados, depois a 220 para refinar e vir com o primer. Vou estar utilizando um taquinho de EVA macio, beleza? Deixa eu dar uma exclusividade aqui. A peça é branca, visualmente fica bem difícil de localizar. Mas ó, eu vou passar a lixa aqui, o porquê de estar utilizando uma lixa 150. Ó, se vocês observar, tá com alguns tipos de... Ó, não sei se a câmera vai pegar. Tá vendo? Tá com alguns... Ó, algumas partes um pouquinho mais baixas. O primer, ele tem um poder de preenchimento legal, porém não é tanto assim. Então, para esses tipos de situações, ou você aplica massa, se tiver muito fundo, que nem aqui, ó, eu apliquei. Depois no final eu explico um pouquinho mais sobre a massa. Então aplica um pouco mais ou aplica a massa e lixa toda ela para igualar. Ou nesse caso que não tá tão extremo, a gente simplesmente só vem com a lixa 150 e acerta. Ó, tá vendo? Então acertou. Isso aqui, essa base, para quem não entende, é o gel. Então esse gel, ele tem essa possibilidade de você tá fazendo manutenção na peça principal. Isso aqui tem outros vídeos que eu explico a questão da aplicação do gel no molde. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o procedimento. Depois que eu terminar com a 150, eu utilizo a 220 para estar tirando o risco da 150. Nada mais serve. É apenas para tirar o risco da 150, pro risco não ficar muito profundo e o primer não ficar com um monte de marquinha de lixa. Então a gente utiliza 220 para ficar mais fino e o primer não mostrar risco, tá? Então vamos continuar aqui. Esse taquinho, ó, tem uma base reta e uma base cônica, né? Então aqui, ó, eu consigo estar lixando, no meu caso, tá? Essa parte aqui, ó. Se não tiver, pode ser na mão. Porém, na mão você não consegue ter uma precisão, você não consegue deixar a peça uniforme. Às vezes a mão, ela acompanha aquela ondulação da peça e a peça continua ondulada. O taco não, o taco tira essa ondulação. Então a peça ela fica muito mais uniforme e mais bonita no acabamento, tá? Todo lixado com a lixa 150, agora a gente vai passar a 220. Todo lugar na peça que você for aplicar o primer, tem que lixar com a 220, para tanto ficar liso quanto criar ancoragem. Vamos supor que no canto, em algum canto, você não usou a 150, porque não tinha necessidade. Nesse canto, se você for aplicar o primer, aí sim há necessidade de lixar com a 220 para poder ter ancoragem, o primer segurar. A 220, você pode estar tanto utilizando um taco, como ele é só para refino, só para tirar risco e não acertar a ondulação, você pode estar usando o taco normal ou a mão mesmo.
tá? Nos vídeos aí eu mostro um tipo de controle de lixamento. Para quem quer se aperfeiçoar mais, alguns outros vídeos aí tem um controle de lixamento que eu utilizo. Então você pode estar utilizando ele. O que eu lembrei aqui, acaba fazendo muito pó, né? Eu nem estou usando a máscara, mas o exaustor tá ligado e acaba caindo bastante. Mas eu deveria, sim, eu deveria. Mas o que acontece? Que me perguntam muito, por motivo do pó. Pode estar utilizando água para lixar? Principalmente com essa lixa. Essa aqui é uma lixa seca. Qualquer depósito de construção ou caso de tinta você encontra. Isso aqui é uma lixa de preparação automotiva. Então você pode estar utilizando qualquer lixa seca, porém você pode estar utilizando com água. Nesse ponto aqui, que é fibra de vidro ou plástico, tranquilo. Quando é no metal, porque eu também explico algumas preparações em questão de carro, principalmente quando a gente utiliza todo o material automotivo, tá? Depois eu explico, que nem eu falei, depois eu explico um pouco mais de outras alternativas, mas é todos os materiais automotivos. Isso aqui é um primer PU automotivo. Então, tem mais qualidade, tá joia? Mas, o que eu queria dizer, pode estar utilizando água quando é peças de fibra ou plástico. E sempre que for pintar, sempre está secando muito bem, porque às vezes ocasiona de a peça estar úmida e isso atingir a pintura final e dar muita bolha de ar ou algo do tipo. Todo lixado, vamos estar limpando a peça e preparando o primer. Já passo a receita para vocês aí que muita gente tem dúvida da maneira que se catalisa. A limpeza da peça, uma limpeza profunda, uma limpeza que tira todos os contaminantes, eu sempre indico utilizar o desengraxante ou desoleante. Mas se porventura você não tem e você vai limpar a peça, como é uma peça de fibra, você pode estar utilizando pano úmido. Só que depois tem que secar bem sequinho. Mas o desengraxante ele já descontamina, tira todo tipo de gordura da mão ou alguma possibilidade de óleo e também limpa a peça e já seca. Ela é meio que secagem instantânea, tá? Peça limpa, conferida. Deixa eu dar um alerta para vocês o resumo do começo, né? Na verdade já comecei na questão do primer, mas eu sei que sempre tem dúvidas sobre a questão da massa. Eu utilizo, ó, a massa que deu uma bolha, eu descasquei a bolha, né? Esse aqui é o gel, esse branco é o gel, esse tipo de branco aqui é a massa. O galera sempre pergunta que massa que eu posso estar utilizando? Eu, Thiago, utilizo massa poliéster, tá? Eu acho muito mais fácil de estar lixando, mas isso é de cada um. Alguns preferem massa plástica. Qual é a diferença? É só a questão de valores e trabalho, tá? A massa plástica ela tem um pouco mais de rigidez, então ela é um pouquinho mais dura na hora de lixar. Mas isso vai de cada um. Sempre escutei referente a poliéster não pode estar utilizando em fibra. Desde quando eu me conheço com gente, eu utilizo a poliéster na fibra de vidro. Até hoje eu não tive dor de cabeça. Agora, se a pessoa teve, eu não sei o que ela fez. Mas a questão é, qual é o momento de estar utilizando massa? Momentos que você observa que tem buraco na peça. Igual aqui, ó. Se vocês observar, eu apliquei a massa e mesmo assim ainda ficou alguns buraquinhos. O correto é eu estar aplicando massa aqui dentro desses buraquinhos também. O primer, ele vai entrar? Vai. Só que se é um tipo de primer muito grosso, muito denso, provavelmente esses buraquinhos vai ter oxigênio, ter ar lá dentro. E a possibilidade, dependendo da preparação, de dar ar lá dentro, e se essa peça ficar exposta no sol, esse ar vai evaporar, ele vai querer sair da peça e vai criar bolhas de ar. Então, depende do que você estiver fazendo, tem que tomar muito cuidado. No meu caso, isso aqui é uma peça decorativa, então não vai ficar exposta ao sol. Então não tem danos nenhum. Mas isso é de caso para caso, tá? O primer, ele não, por mais que ele cobre, ele não tem o poder de preencher esses buracos. Ele pode até disfarçar, mas ele não tem o poder. Então se você quiser estar utilizando massa,
é bacana. Depois você vem lixando aí da maneira que você acha melhor, com a lixa 80, 150 ou 220, tá? Espero que vocês tenham entendido esse parâmetro massa pós peça pronta e depois a aplicação do primer.